Irmãos, queria falar com as irmãs. No chá de mulheres eu ganhei um design de sobrancelhas, mas é longe para mim. Eu queria doar. Quem quer? Quem quer? Alguém quer? Pode vir, irmã. Pode vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós crentes temos um linguajar todo próprio, né, dos crentes. E quem é de fora às vezes não entende, e alguns, os de fora também usam sem entender nada. Então ô Pai amado, ô Deus de misericórdia, o que mais? Sapatinho de fogo, o que mais? Ô glória, Pai querido, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado, está arrependido. Isso é tudo linguajar de crente, né? Só que não é só os crentes que andam usando, porque tem vídeos engraçados, né? Que o pessoal também utiliza. Esses daí, só que eles não sabem os significados. E hoje nós vamos falar sobre o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Que realmente tem poder. Então a próxima vez que eu e você for falar o sangue de Jesus tem poder, a gente vai falar com propriedade daquilo que a gente está sabendo, versículo, palavra, do que Ele é capaz e do que Ele tem poder na minha vida e na sua vida. Amém? Eu queria abrir que os meus irmãos abrissem a palavra no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 22 e 24. Nós vamos andar em alguns capítulos e versículos da Bíblia. Se você tem ela no celular, pode ser mais fácil. Amém? Hebreus 12, 22 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: mas tendo chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares e de milhares de anjos, a igreja dos primogênitos, cujo nome está escrito nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos, agora perfeito, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, essa é a sua palavra. O seu sangue, ele clama por nós. O seu sangue derramado naquela cruz, ele clama, Senhor, ele tem voz. Que essa voz ecoe aqui hoje, Senhor, que o teu sangue derramado sobre cada um de nós traga libertação, salvação, cura, traga transformação, proteção, Senhor. Que o teu sangue traga perdão, que o teu sangue, Senhor, nos proteja. Nós clamamos, Jesus, pela tua palavra. Nos dá ouvidos que consigam ouvir, um coração para entender. Senhor, nos dá a tua mente, a mente de Cristo. Que a sua palavra, Senhor, ela é a semente, o nosso coração na terra. Que esse coração, Senhor, seja uma terra fértil, onde essa palavra vai prosperar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Em primeiro lugar, eu quero falar que o sangue de Jesus Cristo, ele nos comprou. Lá no livro de Atos, você pode abrir comigo? E por que eu vou falar, vamos abrir e vamos ler? Porque Jesus, meus irmãos, ele venceu o inimigo com a palavra. Ele venceu Satanás com a palavra. E olha, se ele soprasse, se ele levantasse a mão, se ele piscasse, eu acho que o demônio já ia cair. Mas ele venceu com a palavra. Por quê? Porque ele estava nos ensinando armas espirituais. Aleluia. Ele estava nos ensinando como nós deveríamos proceder. Atos 20, capítulo 20, verso 28. Glória a Deus. Concluindo, tende
vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Deus nos comprou. Deus pagou um alto preço pela minha e a sua vida. Nós somos pagos pelo preço do Filho dele, o unigênito de Deus, de Jesus Cristo. O sangue dele derramado naquela cruz comprou as nossas vidas. Amém. Amém? Então o sangue de Jesus Cristo, ele tem poder para nos comprar. Aleluia. Você tem dono, você tem Pai, você tem Deus, você não é um abandonado, você não é um sem valor, sem vida, sem destino. Imagina se você daria alguma coisa pela vida de alguém. Agora imagina você dando aquilo que é mais precioso, o seu filho, pela vida dessa pessoa. Foi isso que Deus fez. Ele deu o seu filho. E o sangue de Jesus naquela cruz comprou as nossas vidas. Amém? Jesus pagou um alto preço. Em segundo lugar, o sangue de Jesus nos libertou dos nossos pecados. Glória a Deus. Lá no livro de Apocalipse, esse é mais fácil, 1, verso 5. O sangue de Jesus nos libertou dos nossos pecados. 1,5 diz assim: e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Aleluia. Veja que a palavra diz, não diz nos perdoou nesse versículo, ela diz nos libertou do pecado. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando Jesus Cristo se entrega por nós, ele nos liberta do poder do pecado. E qual é o poder do pecado? A morte eterna. Aleluia. Jesus nos libertou do poder do pecado quando ele se entregou por nós. O sangue de Jesus Cristo, que cobre as nossas vidas, tem esse poder. Agora sim, lá em 1 João capítulo 1, verso 7, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Lá o sangue de Jesus nos libertou do pecado. Aqui a palavra vai nos dizer que ele nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. Glória a Deus. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Amém? Não é pecado que o Senhor não possa nos purificar. Não há pecado que o Senhor não possa nos perdoar. O sangue dele, ele é tão poderoso que ele purifica, e a palavra do Senhor vai dizer que ele deixa mais alvo do que a neve. Glória a Deus. Esse é o poder do sangue de Jesus Cristo. Ele é poderoso para purificar as nossas vidas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O Senhor, ele derramou o seu sangue por nós, um sangue tão precioso. E o inimigo, ele quer acusar a igreja de Cristo. Ele é o acusador. E ele vem com ofensas, ele vem com acusações, ele vem com peso. Mas a partir do momento que nós nos arrependermos diante do Senhor, o sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar. Aleluia. Mas o arrependimento é uma mudança
de comportamento, amém? O arrependimento é uma mudança. O remorso só é uma dor, um sentimento de culpa. O arrependimento não. Esse arrependimento, ele gera mudança de comportamento. E quando a gente ainda está caminhando na fé, está no começo, não sabe das coisas, o Senhor, ele vai nos, sempre, aliás, ele vai nos ajudando, ele vai nos dando força, ele vai nos ensinando, amém? Por isso, o Senhor Jesus, ele te purifica de todo o pecado. O sangue do Senhor Jesus, ele cura as nossas enfermidades. A palavra do Senhor diz em Isaías 53 que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pelo seu sangue vertido na cruz, nós somos curados. Nós somos sarados, corpo, alma e espírito. O sangue de Jesus Cristo, ele é poderoso para curar as nossas enfermidades. Amém? Então porque tem pessoas que servem ao Senhor e que partem por uma enfermidade? Irmãos, porque todos nós, se Jesus não voltar, vamos partir de alguma forma. Amém? Amém. Então há questionamentos que passam pela nossa cabeça, que é normal, tudo bem, mas um dia nós vamos. Uns vão dormir e acordar no Senhor, outros vão passar por processos, cada um vai ser levado de uma forma, mas nós vamos ser levados. Amém? Se o Senhor não voltar antes, Verdade. se o Senhor não voltar agora, nessa geração, nós vamos ser levados de uma forma ou de outra, porque nós não vamos ficar aqui para a eternidade, né? Eu quero passar a eternidade com o Senhor, mas Deus é poderoso para curar enfermidades. Aleluia. O sangue de Jesus, ele tem poder para curar enfermidades. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, quem já foi curado pelo Senhor é a sua mão. Uma dor de cabeça, uma dor de pé, uma dor na alma, quem já foi? O sangue de Jesus é sim poderoso. O inimigo muitas vezes ele quer confundir a nossa mente, principalmente quando nós estamos passando pela enfermidade, de que por que o Senhor não me curou? Por que comigo é diferente? Com outro Deus cura, com outro Deus faz. Porque para cada um Deus tem um processo de vida, amém? Mas o sangue de Jesus Cristo, vertido naquela cruz, ele é poderoso para curar enfermidades, para mudar diagnósticos, para transformar os resultados de exames. É por isso que nós oramos no grupo, é por isso que nós pedimos oração na igreja, é por isso que nós nos reunimos e clamamos quando alguém está enfermo, porque nós, crentes, sabemos que o sangue de Jesus Cristo tem poder. Irmãos, eu já vi casos de pessoas incrédulas, mas quando a situação está grave, quando a situação está difícil, eles chamam os crentes para ir lá na casa orar. Eu trabalhei com uma pessoa que era assim, a cunhada dela tinha um problema gravíssimo no rim, gravíssimo, a ponto de quase morrer. E eles não toleravam o crente, eles não suportavam o crente. Mas quando a situação apertou, eles foram chamados crentes. E os crentes foram lá orar, foram lá jejuar, orar, abençoar, e ela foi curada para a glória de Deus. Porque Deus é poderoso para curar. Amém? O sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Você sabia que o sangue de Jesus Cristo é uma arma contra o inimigo? Só que para a gente usar uma arma, a gente tem que saber manejar. Verdade. A gente tem que saber usá-la. E como que a gente vai saber? Pela palavra. Porque a palavra é a espada do Espírito. E o sangue de Jesus Cristo é declarado em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Há o derramamento de sangue para remissão de pecados, para encobrir a vergonha. Sabe, o derramamento de sangue. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram e precisou se vestir, algum animal precisou ser derramado o seu sangue.
Então ali já mostrava o sacrifício de Cristo. Porque o sangue de Cristo clama. Amém. Como nós lemos no começo, o sangue de Abel, a palavra do Senhor vai dizer que o sangue de Abel, ele clama até hoje. Porque o sangue de um justo foi derramado. Mas imagina, se o sangue de Abel clama, o que o sangue de Jesus Cristo faz? O sangue de Jesus Cristo que foi derramado, ele continua ecoando aos céus. Eu vim, eu comprei, eu me entreguei, eu fui lá, me sacrifiquei. O sangue de Jesus Cristo, ele clama no altar de Deus pela sua igreja. Amém? Que somos nós, o sangue de Jesus Cristo. Quando o inimigo vai diante do Senhor para acusar, o sangue de Jesus Cristo vai lá para clamar pelo favor de Deus pelas nossas vidas. O sangue do justo Jesus que foi derramado por nós. Amém? Você sabe, irmãos, que muitas vezes na guerra, por não sabermos muitas coisas, nós nos ferimos no meio do caminho, no meio do processo. Mas com o amadurecimento, com o reconhecimento da palavra, com a misericórdia de Deus, nós vamos aprendendo. E é muito importante que você olhe, que você, sabe, quando Deus fala ali no Egito para passar o sangue daquele cordeiro, Deus sabia o que estava falando, ele estava falando do sacrifício de Cristo. Agora imagine no mundo espiritual, quando as coisas vêm sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, mas lá tem a marca do sangue de Jesus. Aleluia. Lá tem a marca do cordeiro vivo de Deus. Lá tem a marca do sangue daquele que é perfeito, sem pecado, sem mácula, sem nada. Como que deveria ser o cordeiro? Esse é o sangue de Jesus Cristo sobre a sua igreja. O sangue de Jesus Cristo. Olha, irmãos, quando Cristo morreu naquela cruz, ele fala assim, olha, está consumado. Aleluia! Mateus 27, 50 e 51. Quando ele grita, está consumado, o seu sangue é derramado ali. O que acontece? O véu do templo se parte em dois. O caminho está aberto. Jesus está falando assim naquela entrega, quando aquele véu se rasga, ele está falando assim, agora nada mais te separa da comunhão com o Pai. Glória a Deus. Eu te levo ao acesso do Pai. Eu tenho acesso ao trono do Pai. Você pode chegar por causa do meu sangue. Amém. Quando ele fala está consumado, aquele véu se rasga. Eu fico imaginando como aqueles conhecedores da lei, aqueles sacerdotes que condenaram a Jesus, quando eles viram aquele véu se rasgar, o que aconteceu na mente deles? Porque agora aquele sumo sacerdote que só ele tinha acesso, agora todos tinham acesso. E mais do que os judeus, os escolhidos de Deus, os não judeus que somos nós, que temos agora acesso a Deus. O sangue de Jesus Cristo nos traz comunhão com Deus. Lá no livro de Efésios. Aleluia. Efésios, capítulo de número 2. O verso de número 13 diz assim: todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Jesus. Nós estávamos distantes de Deus, muito mais do que nós podíamos imaginar, porque nós nem judeus somos. Nós estávamos muito mais distantes. A promessa foi para eles. Eles eram os escolhidos de Deus. Mas Jesus fala, a palavra do Senhor fala que Ele veio para os seus e os seus não o quiseram. Então, o sangue de Jesus Cristo nos aproximou de Deus, nos trouxe comunhão com Deus. O sangue de Jesus Cristo, Ele trouxe aquilo que foi o plano original de Deus para o homem e para a mulher, a intimidade com Deus. E quando o pecado entra no mundo,
Cristo, essa intimidade com Deus, essa comunhão com Glória a Deus, Deus. ela é restabelecida. Glória. Em sexto lugar, o sangue de Jesus nos protege. Eu já falei sobre Êxodo 12, verso 3. O sangue de Jesus, que tem uma voz que clama ao nosso favor. Aquele sangue daquele cordeiro na porta. Quando o anjo da morte passava, não entrava. Mas quando não tinha o sangue, o primogênito dos animais, dos filhos, de todos, morria. Mas quando via o sangue, ele passava. O sangue de Jesus Cristo te protege. O sangue de Jesus Cristo te protege. Glória a E Deus. só mesmo o sangue de Jesus para nos proteger nesses tempos, né, irmãos? Amém. Quando a gente sai para trabalhar, quando a gente anda na rua, anda na condução, quando a gente está nos lugares, só o sangue de Jesus Cristo para nos proteger. E em sétimo lugar, o sangue de Jesus Cristo nos dá vitória. Aleluia. O sangue de Jesus te dá vitória sobre Glória a Satanás. O sangue de Jesus Cristo te dá vitória contra os demônios. A nossa luta ela não é contra pessoas. A nossa luta não é contra o seu irmão, a sua irmã, seu pai, a sua mãe. A nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra principados e potestades. Aleluia. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele nos dá vitória contra o inimigo. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 12, verso de número 11. Aleluia. Apocalipse 12, 11. Apocalipse 12, 11 diz assim: eles que em nós, a igreja de Cristo, amém? Está falando da vitória contra o inimigo. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. E eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. É por causa do sangue de Jesus Cristo que nós vencemos o inimigo. Sabe, naquele dia, quando Jesus voltar, é o sangue do Cordeiro sobre a sua igreja que vai trazer a vitória sobre o inimigo. Aleluia. É por isso que o inimigo quer tanto te afastar dos caminhos do Senhor. É por isso que o inimigo quer tanto te afastar da palavra do Senhor. Porque daí você não sabe da palavra, daí você não sabe que existe perdão, daí você não sabe que existe libertação do pecado, daí você não sabe que o sangue do Cordeiro te comprou, que você pertence a Ele. E aí o inimigo te vence. Mas está arrependido em nome de Jesus, porque Amém. o sangue de Jesus Glória a Cristo, Deus. o sangue do Cordeiro, Ele nos fez Aleluia. vencer o inimigo. Lá João, ele vai falar no capítulo. João Batista, ele vai falar assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele chama Jesus de o Cordeiro de Deus? Porque ali todos entenderiam que o Cordeiro era entregue para expiação de pecados. Todos entenderiam que Jesus Cristo era entregue a oferta de Deus para a expiação do pecado da humanidade. Olha só, Jesus te comprou antes mesmo de você Aleluia. nascer. Jesus pagou um preço pela sua vida. E é por isso que o inimigo tenta tanto contra nós, contra a igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque ele sabe que as nossas armas, elas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus. É a arma da oração, Glória a Deus. é a arma do jejum, é a arma da palavra, é a arma de fazer campanha, de estar na casa um do outro, de orar um pelo outro, de na dificuldade um clamar pelo outro, e nessa comunhão o Senhor ordenar a sua bênção. Amém. Glória a Deus. Por
importante nós congregarmos. Por isso é tão importante nós estarmos em união uns com os outros. Porque o sangue de Jesus Cristo, como nós lemos, Ele está sobre nós. Amém? Nós somos a sua igreja. Hebreus, eu vou ler novamente Hebreus 12, 22 e 24. Porque diz assim, que Jesus é o precursor dessa nova aliança. E essa aliança é feita pelo sangue. Aleluia. Jesus é o precursor da aliança pelo seu próprio sangue. Olha, no 24, é Jesus mediador de uma nova aliança, e é o sangue aspergido que expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus clama por você, mesmo que você não tenha nem forças para orar. O sangue de Jesus clama por você nem quando você não encontra nem as palavras que você quer dizer ao Senhor. O sangue dele já clama pela tua vida. Aleluia. Então, meus irmãos, quando você for orar, você vai falar que o sangue de Jesus tem poder. Amém. Porque ele tem poder mesmo. Glória. Para curar, para salvar, para libertar, para perdoar pecados. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo, ele é poderoso para trazer uma nova vida. Aleluia. Por quê? Porque ele traz uma salvação para a pessoa. Então aquele que pecava, ele passa a não pecar mais, porque agora ele é salvo, porque agora ele é transformado. O sangue de Jesus Cristo, ele é poderoso para mudar uma sociedade, um bairro, uma casa, uma família. Esse é o sangue de Jesus sobre nós. Mas nós que aceitamos esse sangue, nós que recebemos esse sacrifício, que confessamos que cremos no Senhor. Sabe, meus irmãos, quando Jesus estava no Getsemane, ali ele já derramava as lágrimas de sangue por nós, sozinho, porque nem os seus discípulos conseguiram suportar tamanha batalha que estava sendo ali espiritual. Eles dormiam. Eles não conseguiram ficar acordados, eles eram preguiçosos. Não era isso, irmãos. Era a guerra. Era o inferno se levantando, achando que tinha vencido. Mas Jesus já estava derramando o seu sangue. Glória a Deus. E aí ele fala: Senhor, afasta de mim esse cálice. E você achando que é só você que ora, falando: Deus, eu não aguento mais. Jesus também orou assim. Verdade. Jesus também falou: olha, Senhor, afasta de mim esse cálice. Quando você fala: Senhor, põe fim nessa guerra, Senhor, põe fim nessa luta, Senhor, eu não estou mais aguentando. Jesus no Getsemane falou isso também. Ele falou: afasta de mim esse cálice, mas contudo, não seja feita a minha vontade, porque a vontade de Jesus não era estar ali naquele momento de dor. Verdade. A vontade de Jesus naquele momento de dor não era estar ali. A sua dor era física, a sua dor era emocional, a sua dor era espiritual. Mas ele falou: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Porque a de Deus, porque Deus tem um plano perfeito. Aleluia. Ele sabe de todas as Glória a coisas, Deus. tem controle de todas as coisas e sabe o fim de todas as coisas. Aleluia. Só que nós, a igreja de Cristo, também sabemos o fim de todas as coisas. O Senhor virá nos buscar. Amém. E nós reinaremos com Ele. Glória a Deus. Você já imaginou que essa pode ser a geração que Jesus veio buscar? Todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Amém. Irmãos, tem satélites para tudo quanto é canto. Se Jesus vier hoje, todo mundo já vai vê-lo. No mundo inteiro já vai visualizar Jesus Cristo. Já tem internet em todos os lugares, todo mundo vai ver que Ele está voltando. Quando a trombeta tocar, todo mundo vai ouvir. Não imagine que é só ver assim, né, fisicamente, porque eu não sei em qual país que Ele vai vir. Provavelmente será na Israel. Mas como nós aqui vamos saber? Porque todo olho verá. Amém. Os satélites já estão ali. Glória a Deus. Nós podemos ser sim uma geração que virá, vai ver Jesus vindo. Não pode ser os nossos filhos ou os filhos dos nossos
Senhor vir. Amém. E um dia Ele virá nos buscar. Oh, glória. E aquele que não tem o nome no livro da vida? E aquele que não tem a marca do sangue do Cordeiro sobre a sua vida? A porta vai se fechar. Mas aquele que tem o sangue de Jesus Cristo, ainda que com dores, ainda que com sofrimentos, ainda que com lutas, reinará em glória. Aleluia. Essas lutas e sofrimentos aqui, não mais lá. Amém? Amém. O sangue de Jesus Cristo, Ele está sobre a sua igreja. Glória a Deus. Tem um louvor que diz: você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia. Imagine o valor que você tem, é o sangue de Jesus Cristo que cobre contra a tua vida. Ele é o nosso resgatador. Você tem um resgatador, você tem um salvador. Você tem para onde correr, para Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, quando vocês forem orar, quando vocês forem orar na sua casa, na sua família, andar dentro do teu lar, você vai declarar: o sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo cobre a minha vida, cobre a minha mente, cobre a minha casa, cobre a minha família. O sangue de Jesus Cristo, ele tem poder para nos transformar em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé, e a todos nós vamos ler Apocalipse 12, verso 11. Irmãos, nós não somos os coitadinhos, ainda que sofrendo, ainda que passando pelas tribulações. Nós não somos abandonados, nós não somos coitadinhos, nós somos a igreja vitoriosa de Jesus Cristo nessa terra. Vamos lá? Olha, só a primeira parte, tá? Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Amém? Você vai falar assim: eu venci por causa do sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Feche seus olhos. Eu quero orar por você, porque o sangue de Jesus Cristo, ele clama pela tua vida. O inimigo, ele não é mais poderoso. Ele só pode gritar, porque a palavra do Senhor diz que ele anda ao derredor rugindo como um leão. Como um leão. Ele não é um leão. A Bíblia diz que o leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. Amém? Ele só anda ao derredor para tentar gritar, amedrontar, dizer que não tem jeito, dizer que não tem saída, dizer que não tem cura, dizer que não tem perdão. É tudo mentira. O sangue de Jesus Cristo, ele cobre as nossas vidas, e ele é poderoso para nos curar, nos salvar, nos libertar e para nos fazer vencer em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu quero clamar nessa noite toda mentira do diabo. Vai tirando, Senhor, das mentes e dos corações nessa noite, Senhor, para cada verdade da tua palavra, Senhor. O Senhor nos comprou com o teu sangue, o Senhor pagou um preço com a sua vida, Senhor. Nós somos teus, nós somos teus, Senhor. Nós temos um rei, nós temos um Senhor, um Salvador. O sangue de Jesus nos libertou do pecado, nos purifica de todo pecado, cura as nossas enfermidades. O sangue de Jesus Cristo nos dá acesso a Deus e comunhão com Deus. O sangue do Senhor nos protege, nos dá vitória contra o mal, contra o inimigo. O sangue de Jesus Cristo cobre, Senhor, cada casa, cobre cada família, Senhor. Cobre, Jesus, cada ministério do teu sangue. Ah, Jesus, cada brecha, Senhor, vai cobrindo com teu sangue, vai cobrindo, Senhor, vai libertando, perdoando, transformando, Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso para perdoar pecados, para libertar, para salvar.
cruz do Senhor. O sangue de Jesus Cristo ele é poderoso para te perdoar. O sangue de Jesus é poderoso para trazer você para a comunhão com Deus. Se tem alguém aqui que está afastado dos caminhos da comunhão com o Senhor, erga a sua mão, nós vamos orar. Porque Jesus pagou um preço pela sua vida. Eu quero também falar para você que não se entregou ainda a Jesus Cristo. Esse sangue é poderoso para te salvar. Aleluia. Esse sangue é poderoso para transformar o seu destino e a sua vida. Porque ele é o sangue do Filho de Deus, do primogênito de Deus. E por meio desse sangue, nós somos salvos. E eu quero olhar para você que está com alguma enfermidade, ou você que pelas lutas no caminho, pelas situações que foi acontecendo, você abriu mão do ministério que Deus te deu. Não foi o homem que morreu na cruz por você. Não foi o homem que te chamou, foi o Senhor. E ele, essa comunhão, esse ministério que o Senhor te deu, ele foi rompido. E você quer voltar a servir ao Senhor com a mesma alegria. Eu quero te chamar porque nós vamos orar. Amém? Pela comunhão com o Senhor, pela cura das enfermidades. Você que está com medo, o sangue de Jesus Cristo te protege. O inimigo não pode te tocar. Não pode te tocar. A palavra diz que ele ruge como um leão, ele não é um leão. Amém? O sangue de Jesus te protege. Você tem passado por essas situações. Feche os seus olhos, pode vir aqui à frente, nós vamos orar. Porque, irmãos, o sangue de Jesus Cristo, ele clama. Ele clama e é pela sua igreja. Ele clama no altar do Senhor. E ele sabe o porquê de todas as coisas. Amém? Tem alguém aqui nessa noite, nessas situações? Aleluia. O sangue de Jesus.